Hoje vamos falar, continuando astrologia e saúde, com a psicoterapeuta junguiana e astróloga. Nós falamos no episódio anterior, no início da nossa série Astrologia e Saúde, sobre o bem-estar físico, mental e emocional. E hoje, Sueli, agradecendo de novo você estar aqui com a gente. Como é que a gente pode fazer essa correlação simbólica, né, entre os signos e a saúde? Isso vem desde a Grécia. Isso, essa correlação desde a astrologia grego-romana, no tempo onde se fazia exatamente, no tempo de Hipócrates, entendeu? Desde Hipócrates, que é o pai da medicina, né, nesse sentido, ele já falava, olha, não tem médico bom se ele não souber astrologia. Olha que interessante. Tá? Então, cada signo, ele corresponde a uma parte do corpo. Começando da cabeça, tá? Com o primeiro signo. Cabeça seria Áries. Pescoço, né? A grosso modo, depois a gente Uhum. aprofunda. Pescoço, touro, essa parte mais do peito, no sentido respiração, seria, os braços seriam gêmeos. Então, a divisão do zodíaco e do corpo, ela segue de cima para baixo até peixes que tem a ver com os pés, Uhum. tá? Então existia uma astrologia médica medieval, né? Do tempo de Hipócrates e tudo mais. Mais recentemente apareceu a astrologia psicológica, Hum. entendeu? E a psicologia psicológica é muito baseada nessas noções de corpo e mente do Jung, tá? De que o corpo expressa a psique. E Jung, Jung, quando trouxe essa questão, é muito interessante, né? Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Que não dá para dizer que não era lógico, né? Que era Não, 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 não. totalmente lógico. Quando vem Jung e traz astrologia, muita gente fala: esse aqui viaja, isso aqui é louco. Ou seja, renegando Místico, até os místico, conhecimentos. né? Isso. Isso, muito místico, muito. E na antiguidade, você veja que a astrologia médica já é de um tempo medieval, de um tempo onde se usava como diagnóstico, tá, o mapa natal. Porque o mapa natal, de acordo, né, com essa visão também, porque os signos, os planetas e as casas, eles podem ser vistos de vários ângulos, né? Não é um único ângulo. E tem muita gente, tem muito astrólogo que tem uma visão especial. Por exemplo, eu que sou psicoterapeuta, eu tenho uma visão junguiana, uma visão mais psicológica, mas existem outros astrólogos, inclusive, que ainda trabalham com a astrologia medieval. Daquele não que seja antiga, mas naquela visão. Naquele viés. Aham. Isso, naquela de S, percebe? Então, a astrologia psicológica, ela veio acrescentar, porque ela está trazendo exatamente esse lado emocional, tá? E onde as doenças se instalam, né? Que a gente já sabe que a doença, falando em corpos, né? A gente sabe que tem um corpo mental, um corpo Físico. emocional, né? E no final você tem o físico. Quer dizer o quê? Se todos os corpos não puderam reter aquele problema, ele É. cai no corpo, que é o último corpo para dizer, querido, né? Você vai entender o que E é quando desenhe, materializa, né? Ou cura ou vira pó. entendeu? Não Que tem meio traz para a termo. consciência, tá? Então, Agora, o sintoma é necessário para que você tenha consciência. agora, uma coisa que me chama atenção, Sueli, é até uma dúvida pessoal minha, né? Muitas vezes, quando se conversa sobre isso, às vezes eu penso assim, mas será que não está revitimizando a vítima? Por exemplo, né? Sensos comuns, eu estou dizendo no senso comum, né? Trazer essa Uhum, uhum, informação científica para o sim. senso comum. Por exemplo,
Ai, eu tô sem voz. Também você não tem voz para nada, você engole tudo. Blá. Cara, eu já tô com tosse, eu Uhum. já tô com dor de garganta e você fica me jogando. Hum, Então eu tenho uhum, culpa. Ok, uhum. até que ponto a gente precisa ser um pouquinho mais condescendente quando a gente vai entender isso? Se a gente entender que realmente existe a doença física, eu estou sem voz, né? E se eu estou sem voz, o outro jogar, né, em cima de mim esse ônus, ok, seria uma oportunidade dela entender, mas não como uma agressividade, no sentido de que você não faz nada certo, né? Você não faz nada certo, é isso que você me passa. Você não tem voz, você é dependente, coisa e Se tal. você está Isso assim, a não. culpa é sua. Vitimiza e culpabiliza. O que que você Isso. fez que você criou este nódulo no seio? Principalmente, né? Principalmente. Então, realmente. E aí, em vez de dar força, tira, né? Porque aí eu fico frágil. Se eu estou culpada, então não tenho Não saída, tem né? saída. Não tenho É. saída. Na realidade, é ter mais consciência ter uma consciência mais ampliada sobre isso, né? Existe uma parte disso que seria importante, né? Por exemplo, o nódulo do seio, poder entender o teu feminino, né? Nós estamos falando de uma parte mais feminina do que seja. Quais são as dores desse feminino, né? Você percebe que aprofundar e ampliar é muito mais razoável do que colocar culpa nela, né? Exatamente. E assim, se o corpo, né, já se, né, caminhando já para um encerramento desse nosso ponto, dessa nossa série, né? Se o corpo, ele é a expressão da psique, o signo, né? Como é que ele nos ajuda até a esse autoconhecimento e buscar realmente onde eu posso contribuir? E você sabe o seguinte? Então o signo mostraria como eu reajo à vida. Hum, Mas é interessante a gente notar, por exemplo, falando em termos de diagnóstico ou de percepção, usando a dor de garganta. É interessante a gente, principalmente os terapeutas agora, os psicoterapeutas, que se interessem um pouco por isso, na hora que você tem um sintoma de voz, eu acho que é isso, a gente tem que ampliar, a gente pode fazer signo, sintoma, entendeu? E o simbolismo. Então, sim, quem entende um pouco de astrologia pode entender que isso tem a ver com touro, que tem a ver com voz, que tem a ver com aquilo que eu engulo ou aquilo que eu não falei. É uhum. interessante isso. Ir de lá para cá e de cá para lá. E se ele não está falando, por exemplo, uma pessoa que não tem voz e não é Uhum. ouvida, talvez, que signo você é, né? De Uhum. repente, tem um touro, um ascendente touro, uma Vênus. É interessante fazer essa correlação. Interessante seria que se nas faculdades de medicina tivesse como disciplina fundamental astrologia e saúde, com o pai Hipócrates, com o tio Jung. Não é? E você sabe que quando a gente fez, eu sou de uma turma, que a gente, na formação de psicologia, nós tivemos aula de astrologia, sim. Olha, Entendeu? Muito muito interessante. interessante. Sueli, o próximo encontro, a gente vai então falar mais sobre os planetas, né? Nós falamos um pouquinho sobre os signos, vamos voltar. Para quem chegou agora nesta gravação, esse é o segundo episódio da série Astrologia e Saúde. Falamos um pouquinho sobre a questão de saúde. Hoje falamos nessa relação com a medicina e no próximo encontro, então, vamos voltar para a astrologia. Muito obrigada e até o próximo encontro. Até.